2020 foi um ano bastante atípico, acho que a gente está cansado de ouvir isso, mas também foi um ano de bastante conquista. Pelo menos por aqui a gente conseguiu, graças a vocês, essa conquista de pelo menos 100 mil inscritos. E eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Adrenaline e do Mundo Conectado, o Mundo Conectado do grupo Adrenaline, por vocês estarem aqui com a gente. E espero que vocês fiquem aqui por mais tempo. Nesse vídeo a gente resolve trazer as principais notícias do ano, é lógico, de uma forma um pouco mais descontraída, que é a marca desse quadro, o quadro Conectado, que acontece toda sexta-feira às 8h30 da noite. Então vim aqui para agradecer você, desejar um feliz ano novo e também espero que você fique aqui mais e mais anos, tá bom? Até mais! Bom, a gente pode começar esse programa com vocês, estou aqui com o Carlos Estrela e também com o Matheus Mognon aqui à minha direita, a minha esquerda na tela, é complicado. E a gente vai resumir, a gente vai falar sobre as principais notícias do ano e gostaria que vocês começassem aí desejando um feliz ano novo pro pessoal, acho que é uma coisa bonita de se fazer, não é mesmo? Votos de ano novo. É isso aí, galera. Feliz ano novo, muitas felicidades, muitas vacinas em 2021 e eu quero deixar registrado aqui que esse ano eu tiro carteira de motorista. Ou vamos torcer para que os carros autônomos realmente deslanchem para eu não precisar. Deslanche, né? Carros anfíbios. Pois é, pessoal, aproveitar para falar feliz ano novo para todo mundo. Obrigado por estarem acompanhando a gente aí nesse começo de 2021 e eu acho que o único desejo que eu posso ter é que ele seja no mínimo melhor do que 2020, o que não é nem um pouco difícil. Então, expectativas baixas. Vou começar com as expectativas baixas e quero uma vacina nesse bumbum. Isso! Começou bom o resumo de tecnologia. Mas vamos para a primeira notícia, e a primeira notícia é do grupo de smartphones. A primeira notícia do ano envolvendo smartphones que a gente tem que falar aqui é que o iPhone 12 foi a notícia que comentou que o iPhone 12 ele não teria fones de ouvido na caixa e também não sem carregador. E isso, galera, para quem não acompanhou, foi isso. A Apple falou que não colocaria esses itens por questões ambientais, Carlos e Matheus. Questões ambientais para reduzir aí o impacto que a empresa aplica no meio ambiente. Sendo que ela comentou que a meta dela é não causar nenhum impacto no meio ambiente. E é isso, né? Tem desdobramentos disso. Eu acho que o próximo passo agora é vender o iPhone sem celular, né? Vamos ver se a Apple aí consegue essa proeza em 2021 e finalmente se livra de qualquer resquício de material que possa poluir o planeta Terra. Mas é uma notícia interessante porque a Apple abriu as portas do inferno agora, porque todas as fabricantes Android possivelmente vão começar a fazer isso também. A moda de já tirar o fone da caixa já é adotada por algumas fabricantes, a Xiaomi já faz isso, e a tendência agora é que algumas empresas, né, comecem a fazer isso com o carregador também. A própria Samsung aparentemente vai dar um jeito de fazer isso já agora em 2021, então vai ser legal de ver, cara, vai ser louco. E entre os aparelhos Android, especialmente a Samsung, é bem complicada essa situação, porque entre os próprios aparelhos da Samsung, eles têm uns 20 carregadores diferentes, cada um com uma potência diferente e que tem diferentes tecnologias de carregamento rápido. Então, se tu, por exemplo, faz upgrade do intermediário para um topo de linha, o teu carregador já não vai se aproveitar de toda a capacidade de fast charging do Galaxy Note 20, por exemplo, Ultra que tu comprar, ou o S20, enfim. Então vai ser bem complicado isso no mundo Android. E além disso também foi muito ruim para a Apple isso tudo, porque foi um momento péssimo, porque eles estavam trocando o carregador de dentro da caixa, né? Porque antes era um carregador que vinha com um USB tipo A, e daí mudaram para um plug que conecta com USB tipo C no carregador em si, né? O celular continua sendo Lightning. Então, quem tinha um iPhone 11, um iPhone 10, alguma coisa do tipo, e trocou para o iPhone 12, teve que comprar um novo carregador de qualquer jeito. Então, não foi uma ideia muito boa, assim, da Apple nesse momento. E a Apple lança tendências, né? Pra quem não está ligado, foi ela que começou esse lance de tirar a porta ali, o conector P2 de fone de ouvido, o que gerou
enfim, né? As outras empresas começaram também a cortar. E como o Matheus falou da Samsung, hoje, né, que a gente tá vendo aqui, saiu uma notícia que a Samsung provavelmente cortaria e ela até excluiu uma postagem de uma das empresas, como é que é? Sedes? Filiais da Samsung de algum desses países aí que tinha zoado a Apple por tirar o carregador. E então a gente já meio que sabe o que esperar disso. Então 2020 foi o ano que a gente perdeu o carregador pro celular. E quem assistiu o especial de Natal aqui no Mundo Conectado viu a treta Apple versus Procon que a gente comentou. Mas é isso. Mas vamos continuar com a Apple aqui, porque tem muita notícia pra gente comentar desse ano. Mas a Apple fez uma coisa que a gente pode dizer que é boa? Acho que talvez a gente possa dizer que é boa, né? A Apple anunciou o MacBook Pro de 3 polegadas mais rápido devido ao chip M1, né? Que foi no SoC M1, que a gente viu que foi uma aposta interessante da Apple em trazer notebooks com outro tipo de processador ARM, que traz aí mais eficiência energética e que a gente viu que deu um pau em outros tipos na concorrência. Então foi algo bem interessante de acompanhar e que a gente comentou bastante nesse ano no Conectado. Aí eu não sei qual foi o número do Conectado, mas a gente comentou bastante, né? Definitivamente. Eu acho que... processador... Entrosamento. Depois de 7, 8... Estamos no 8º programa e o entrosamento só melhora. Que a gente tá mais distante agora, a gente tá mais próximo. Olha aí. Geograficamente falando. Mas vamos lá. Enfim, isso era uma coisa que estava sendo especulada há um bom tempo. Já faz mais de 12 anos que agora que a Apple usa chips ARM nos seus iPhones e também nos seus iPads. E cada vez mais a empresa está produzindo chips extremamente poderosos e com muita eficiência energética. Então era só uma questão de tempo até adaptarem isso para os notebooks. E agora foi a hora, e isso é uma péssima notícia para a Intel, que era a principal fornecedora de chips para os MacBooks, né? Que está sendo completamente deixada de lado nessa linha de processadores, e eu acho que é uma tendência que pode vir para o outro lado da força também para notebooks Windows com a Qualcomm no futuro, porque o ARM realmente é uma arquitetura muito mais eficiente e que já tem chips de altíssimo desempenho, que para tarefas do dia a dia, digamos assim, para uma produtividade que não seja de altíssimo desempenho, é mais do que dá conta. Pois é, e a notícia foi, né, a pior notícia para a Intel em 2020 definitivamente, porque até 2022 a Apple pretende largar de mão 100% da Intel, e isso com certeza vai dar um belo baque na empresa, até porque, apesar dela ter começado aí com o MacBook Air, a Apple provavelmente vai atacar em segmentos mais altos também com esses processadores próprios. Já tem rumores de processadores com múltiplos núcleos aí para atacar os i9 da Intel. Então, vai ser interessante a gente ver no decorrer de 2021 aí quais as soluções que a Apple vai apresentar e, claro, quais as soluções a Microsoft e a Qualcomm vão apresentar também, né? Porque agora o ARM virou tendência aí para os computadores. Então, falando aqui da Qualcomm, a gente agora espera o Snapdragon 888 nos smartphones topo de linha aí que chegam no próximo ano, que também foi uma outra notícia importante. E o Jackson gravou um vídeo detalhando o que rolou, né? O que a Qualcomm compartilhou de detalhes sobre esse processador. E bastante coisa interessante vem por aí, né? É mais um passo, a gente espera mais facilidade com inteligência artificial, maior desempenho em games e também conexão, porque ele é um SoC. É isso aí. Exatamente. E outro aspecto legal do 888 é que ele vai chegar mais cedo que o convencional, galera. A tendência é que a Samsung lance o S21 já nas primeiras semanas agora de janeiro. Então, possivelmente não vai demorar muito tempo pra gente ter notícias. A Xiaomi também já confirmou o celular com o 888 agora pro comecinho do ano. Então, essas novidades não vão demorar para chegar no mercado. Sim, e grande destaque dele também o modem 5G integrado, que faz uma baita diferença na eficiência, no desempenho de conexão, e a promessa de que os jogos podem rodar em até 144 FPS, né? Que para celulares que tiverem tela de alta atualização.
Haja coração, uma amigo. baita. 144 FPS é desejável em um smartphone? Free Fire, velho, vai voar, meu irmão. Vai ser louco. Mas é que, sei lá, Tem jogos que são bem 144 leves. frames no... Enfim, né? Cada um aí com seu tipo de jogo, com seu objetivo, pelo menos vai conseguir fazer, o que também é interessante. Outra notícia que temos que comentar é que a gente teve aí o primeiro celular com a câmera selfie baixo de tela, e isso é interessante pelas tendências, né? Assim como a gente viu a tendência do Note ali, a gente viu as mudanças do smartphone pouco a pouco, o leitor digitais debaixo da tela, uma das tendências que acredita-se é que vamos ter smartphones com a câmera selfie embaixo da tela, o que aumenta, né? Tira aquele buraco em tela, tira o Note, tira tudo e fica melhor o aproveitamento de tela, o que também é interessante. A gente deve ver aí, de repente, um topo de linha vindo desse estilo. Pois é, o primeiro uso dessa tecnologia, que foi, né, no ZTE Axon 20, não foi o melhor início para a tecnologia, mas claro que a primeira implementação nunca é a melhor, né? Então sempre vai ter muitas melhorias daqui para frente, mas a qualidade dele não é tão boa assim. Apresenta alguns problemas de não ter contraste suficiente, não ter a melhor definição também. Então é uma tecnologia que por enquanto é muito boa para o design, mas não é muito prática para ser um influencer, né? Precisamente. E eu acho que, nesse caso, fica a dica para a galera em 2021, que definitivamente vai começar a aparecer muito smartphone com essa tecnologia, mas talvez seja interessante dar uma segurada na mão aí, esperar, porque pode dar alguns ruins, né? A gente pode até levar como exemplo a linha Fold da Samsung, né, que trouxe uma parada diferente, que era a tela dobrável, e deu muito ruim nas primeiras unidades, né? Eles tiveram que reformular tudo. Então, é uma parada similar aí com a câmera embaixo da tela. E se você se importa aí com as selfies, né, ou com a câmera frontal para fazer qualquer coisa, fica a dica aí para ficar de olho, né, antes de comprar um celular com a tecnologia. A gente tinha falado de Apple antes, e a gente separou também algumas outras notícias de Apple, aqui num bloco. E a gente poderia ter feito o link com antes, mas enfim. O lance é que tem umas 4 notícias da Apple aqui, e 3 delas envolvem quantias milionárias. Posso dizer assim, que Apple é multada em 27,5 milhões de dólares por desacelerar iPhones antigos. Apple terá que pagar 838 milhões à Caltech por violação de patente. E Apple doa 15 milhões para ajudar no combate ao Covid-19. Então, não tem como. A gente tenta fugir da Apple, mas ela faz algumas coisas, participa de umas coisas um pouco polêmicas, vamos dizer assim. E vocês querem comentar alguma delas? Alguma dessas notícias em específico? Eu acho que é do desacelerar iPhones antigos. É bem interessante. Que ela lançou uma atualização que limitou o desempenho do iPhone 6 e do iPhone 6S e foi proposital. Que ela falou que poderia danificar e tal. Tinha uma boa justificativa pra isso, na real, que chega um ponto da bateria, quando ela tá muito desgastada, baterias de íons de lítio, que o celular simplesmente começa a desligar quando ele necessita de muito desempenho. O Huawei Nexus P6, se eu não me engano, tinha um problema muito sério com isso, que não dava muito tempo de uso dele, ele já começava com 50% da bateria, 40% desligar. Eu, pessoalmente, tive um problema por bastante tempo com isso com o Galaxy S6 também, no tempo. Eu acho que naquela época até as baterias era mais comum isso acontecer. Agora a gente costuma ter baterias bem maiores e com maiores capacidades, então com isso diminui a chance disso acontecer. Mas eu acho que tem uma justificativa, sim, por esse lado, só que eu acho que devia ser perguntado para os usuários e não ter sido feito direto sem perguntar para ninguém que eles fizeram. Que foi uma coisa que a gente falou muito na época, que até depois a Apple adicionou a opção, se eu não me engano, de perguntar para os usuários, mas devia ter a escolha. Só que, em geral, chega um ponto que o ideal é trocar a bateria mesmo. E aí a gente entra no problema de que não é fácil de trocar a bateria desses celulares que nem era antigamente, que tu só abria a traseira e trocava a bateria, né? Então foi uma ação boa.
É que, Não. cara, o lance é que, como foi feito também, esse processo tá rolando aí Sim. faz um tempão, esses milhões que a Apple vai pagar, basicamente é o fim de uma novela muito longa e que basicamente deu treta porque a Apple esqueceu de avisar os consumidores que os Esqueceu. celulares iam ficando Esqueceu de se pior. importar, né? Exato, que os celulares iam ficando piores com o passar do tempo, né? Se a empresa fosse mais transparente, isso definitivamente não teria acontecido. Mas são escolhas de empresas, né, cara? São escolhas da companhia e ela fez essa burrada, teve que pagar, né? Caro. Mas é isso E aí. tem uns detalhes bem interessantes nisso também, porque isso entrou junto com uma crença antiga que já se tinha de que os celulares ficavam mais lentos com o tempo. Ah, é. E isso não acontecia de propósito, vamos dizer assim, com os iPhones antigos. Acontecia mais por quando tu instala muitos programas, vai acumulando muita coisa na memória RAM, vai acumulando também quando o armazenamento do tipo de celulares, que é um armazenamento NAND flash específico, quando ele está muito cheio também ele perde um pouco de desempenho de transferência de arquivos, né? Mas o que acontecia era que muita gente achava que desde sempre a Apple tinha feito isso de propósito. E, na verdade, era só porque tinha um processador que consumia muito e a bateria que durava muito pouco. Então, foi uma combinação muito ruim. A Apple teve uma publicidade péssima por causa disso. Também teve um gerenciamento de crise muito ruim. Então, acho que teve vários fatores que juntaram para criar essa imagem ruim e que, se tu for parar para analisar de um ponto de vista técnico, tem muitas explicações, mas muita gente vai discordar do que a Apple fez e eu sou uma dessas pessoas. Pois é. Ok, isso aí. Tem outra notícia que foi o Matheus que colocou, tá certo isso, Matheus? Sobre os AirPods? É isso Então. aí, galera. Pra encerrar o ano aí, a Apple lançou o AirPods Max, que é um aparelho aí que apareceu muito em vazamentos, que é um headset, um headphone, na verdade, da Apple, e ele chega aí no Brasil custando um Celta 2001, né? Ele tá custando cerca de R$6.899 aqui na loja da Apple. Ele tem um design que, pessoalmente falando, eu acho muito estranho. É uma parada meio zoadinha. E ele vem com uma capa também, que identifica aí quando o produto tá fora de uso, né? Pra economizar a bateria. E ela só protege metade do headphone. É uma parada bem estranha. Fica aí a título de curiosidade, né? E, poxa, quem aí entende de fone de ouvido, eu imagino que sabe que definitivamente vale a pena apostar aí nos produtos de outras marcas, mas os fãs da Apple aí agora têm essa opção de compra aí por um preço consideravelmente alto. Não, cara, calma, peraí, que isso, velho? Quem entende de fone de ouvido com certeza não vai... Não, calma, sei lá, cara, tem gente que gosta e, tipo, um produto pode ter qualidade, a pessoa pode não olhar o preço, né? A pessoa Mas pode tem entender de fone de ouvido e ter o dinheiro pra comprar. Tem tudo isso, mas eu te entendo. Tu jogou muito, é isso, né? Tu pode pensar que outros fones de ouvido não vão conectar automaticamente quando tu encosta eles nos teus iPhones. E talvez isso vale R$6.000 pra pessoa. A Apple vende o ecossistema dela, cara. Não tem que abrir o menu de Bluetooth? Não sei, tem gente que não gosta. Pois velho, imagina. 6 pau pra não abrir o menu de Bluetooth. Não, mas Eu não consigo. O Matheus deu quanto? Tá. É isso. Cara, é R$730 de um par de almofada do fone. Tu compra o fone inteiro com esse dinheiro. Nossa, cara, nem tenho. Nossa. Nem tenho estrutura pra Não isso. tem, Mas, cara, tipo... Só pra galera que é fã da Apple não ficar brava, eu posso falar mal do Google aqui bem rapidinho aqui pra Um negócio não é falar mal. Não, é que eu tenho uma notícia que a gente não comentou nessa parte da tecnologia que merece destaque, que o Google vai encerrar o armazenamento gratuito do Google Fotos, né? Não foi ainda? Não. Pra você que tá Vai ser. vendo aí, provavelmente já foi.
Não, vai Mas ser em maio agora de 2021. É em maio. E e o upload ali do backup, né, do celular, que basicamente sobe tudo que você tem, isso não vai mais acontecer. E eu fico profundamente triste com a notícia dessas, porque Eu usava muito isso também. Todo mundo usava, é por isso que o Google saiu do ar esses dias. Inclusive, a explicação deles foi exatamente essa. Tipo, a gente saiu porque não tinha mais espaço no HD, cara. É isso. Ou as fotos do Matheus do backup, cara. Droga. Não, é complicado, velho. O Google Fotos é interessante, ele identifica quando você é um cachorro. Sim, não, pera, legal. quando é um cachorro. E às vezes você é um cachorro pra ele. E às vezes tu pesquisa cachorro, ele mostra tu, às vezes tu pesquisa algumas coisas, ele mostra umas paradas nada a ver. Mas na maioria das vezes ele é muito bom, na real. Tipo, às vezes eu pesquisei, eu acho que até receita de remédio ele achou, sabe? É assustador, mano. Caramba. Sim, o que também é assustador, porque quer dizer que a Google sabe de absolutamente tudo. Ó, vamos para uma etapa que é um pouco menos séria, mas ainda séria. Vamos para as curiosidades curiosas e aleatórias do mundo tech geek científico que rolou nesse ano. E a notícia que a gente tem é do médico inglês que diz ser dono de Marte por tornar a atmosfera do planeta habitável. Britânico defende que... Enfim, essa foi a notícia. Se você acompanha o Mundo Conectado, você sabe que eu fiz até vídeo sobre essa notícia, que foi um cara que começou a apontar um laser para Marte e ele disse que o laser liberou dióxido de carbono e isso criou uma atmosfera em Marte. E essa foi uma das notícias mais vistas do site no ano. Então imagina quantas visualizações deu isso. E... Mas é que, pô, né, cara, é o lance da aleatoriedade, né? O rolê aleatório, que o cara literalmente apontou um laser pro céu e disse que é dono de Marte agora. Mas, inclusive, esse era um bom título, né? Ótimo ponto pra isso. Ele tinha um ótimo ponto pra isso. E é uma ótima metáfora até pro ponto dele, na verdade, porque a ideia é meio que essa mesmo, porque ele criticou, né, o Tratado Espacial, que no momento não tem salvaguardas para agora que os países vão começar a explorar outros planetas, tipo Marte, não existe salvaguardas para, por exemplo, impedir uma guerra espacial, literalmente, por territórios em Marte, por exemplo. E é uma excelente metáfora isso, porque é basicamente isso que os países podem começar a fazer. Apontar um laser ou, enfim... Cara... demarcar coisas, linhas imaginárias e dizer esse território aqui é nosso, e outro país dizer não é nosso e criar guerra por causa disso. Só pra fazer um link muito rápido. É que saiu uma notícia um tempo atrás aí, agora... Foi what? Janeiro de... Não, já faz um tempo, foi em janeiro, porque eu vi várias notícias de uma seleção pra trazer pra cá. Em janeiro deste ano de 2020, a gente viu o logo oficial da US, Space Force, sendo muito parecido com o do Star Trek. É só isso. Eu tô jogando na tela pro pessoal ver. É muito parecido. É que a gente falou de guerra no espaço e tal. E bota fé, Carlos, porque essas coisas, por mais que seja parecer muito longe pra gente, precisam ter leis. Precisa ter lei no espaço. Digamos, o Elon Musk começa essas viagenzinhas dele pra lá, e aí papipi, papapó, chega lá, e Elon Musk é dono de Marte, daqui a pouco Marte se chama Musk. Elon Musk, sei lá, alguma coisa assim, e aí deu, acabou. Não sei, aí faz as leis. Aí começa a guerra. O Elon Musk não manda bem em nome, cara, vai ser bem complicado. Imagina o que ele vai chamar esse planeta. Qual é a história o ser humano não colonizou nada sem ter guerra, mas para ter colonização, aí precisava de um historiador, talvez, não sei, aí vocês me dizem, precisa ter alguém num lugar para ter colonização? Não, né, a gente pode colonizar Marte sem ter ninguém lá, né? Mas não existe colonização sem guerra para nós. É isso que eu queria dizer. Tem que ter alguém, e o problema mesmo é que a guerra não vai ser quando a gente chegar lá, né? A guerra vai ser quando a segunda nação, o segundo país, ou enfim, o segundo tratado de países chegar falando de alienígenas. num lugar que já tá ocupado por um outro país terrestre. Então, a partir daí que podem haver guerras, e é por isso que é importante discutir isso agora. A gente já ter essas conversas agora para ter exatamente tratados de paz preventivos para quando os primeiros países começarem a explorar Marte, a gente não... vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado e o cara nem criou a atmosfera nenhuma. Se tem uma coisa que 2020 me mostrou é que eu tenho que esperar o pior mesmo.
Caraca, isso aí, Carlos 2020. A outra notícia que ganhou muito destaque é imagens feitas com drones mostram surfistas e tubarões lado a lado, nadando lado a lado. E eu escrevi essa notícia, fui eu que escrevi essa notícia. E o interessante é que é isso, sabe? O número de filmagens, resumindo, com as imagens de drones que a gente tá tendo agora, ficou muito claro que seres humanos vivem muito próximos de tubarões em mares. Principalmente surfista, a galera que pratica esporte na água. Muito mais do que se imaginava. Os tubarões estão muito mais próximos das pessoas do que a gente imaginava. E a maioria dessas filmagens mostram os tubarões se aproximando das pessoas e voltando assim, tipo, ah não, é humano. Tipo, eles vão até pra dar bote, tipo, eles vão rapidinho. Aí quando chega do ser humano, assim, ele... It's human. E sai. É isso. Sim. Eu não quero comer essa desgraça. Ui. E vai embora. Ui, não é uma foca. Mas é bem isso mesmo, tipo, ataques de tubarão são extremamente raros. Em 2019 teve 64 ataques de tubarões não provocados e foram apenas 5 fatalidades. Então, 1 segundo de Covid já mata muito mais do que ataques de tubarão, por exemplo. Então, é algo que, inclusive, o filme Tubarão, desde 1975, ajudou muito a popularizar esse medo, mas é um medo muito mais cinematográfico do que real, assim, porque tubarões não costumam atacar humanos mesmo. Principalmente em águas claras e tal. O que os especialistas falam evite nascer do sol e pôr do sol. Quando tem aquela penumbra, sabe, tá muito escuro, ou à noite, é claro, que daí fica praticamente impossível. Inclusive, muitas das vítimas tipo, ele morde e dá uma chacoalhada pra ver o que é, só que, é uma chacoalhada de um tubarão, uma mordida com chacoalhada de um tubarão, aí rasga a tua perna, sabe, mas é basicamente isso que ele faz, pra dar aquela testada assim, né, pra ver se a picanha tá boa, e depois para. Aí essa foi uma das outras notícias, achei interessante. E outra notícia, cara, é muita notícia curiosa. Youtuber é preso por 5 dias por escalar a pirâmide de Gizé. Isso aconteceu. O cara subiu lá e ele falou, esse é o Vitaly Zirodorov, esse cara aí, parem a guerra e ajudem a Austrália. Tava rolando umas coisas, ele foi lá e subiu a pirâmide, ele ficou preso. Assassin's Creed Origins, né, cara? O cara joga esse cara é um cara assim. Que ele tem um canal no YouTube em que ele faz aqueles pranks. It's a prank, bro. Just a prank. Tipo, esse tipo de cara, ó. Tá vendo que ele posta aí, ó? Tô mostrando pro pessoal aqui. É isso aí. Olha só o tipo de coisa. Sim, é só isso que ele faz. Isso foi na época que tava tendo aqueles enormes incêndios na Austrália, né? E daí foi uma ação pra angariar fundos. Nossa. Trazer consciência pra isso. Engraçado que foi no Egito que ele fez isso, né? E não, sei lá... É porque ele tava lá, né? Da Austrália. Tá aqui no Egito, a Austrália tá lá, tá pegando fogo, vamos subir aqui a pirâmide de Gizé. Foi o pensamento dele, provavelmente. Não tem muito o que comentar essas notícias, mas elas aconteceram nesse ano e são curiosas. Tem um bilionário também que procurou a namorada pra dar um passeio na Lua, que ele vai dar um passeio com a SpaceX na Lua, daí procura uma namorada. Ele é o dono do site... Cara, essas notícias, por incrível que pareça, deram muitas vezes, fui eu que escrevi. Porque, não sei... Curioso, aleatório, assim, foi bem aleatório, escrevi as notícias que... É competência, é faro. Não é competência, não. O Google não é assim tão inteligente ainda. Olha, o Google é bem inteligente. Inclusive, ele sabe exatamente cada palavra que a gente tá falando agora pela transcrição de áudio do YouTube. Não, sabe não, ele pode estar redigindo e tal, mas vai botar anúncio de SpaceX pra mim. Cara, ó, quem quiser se candidatar precisa ter 20 anos e ser mulher. E tem até o dia 17 de janeiro. Então, já passou, galera. Isso aí. E é isso aí, né? Vamos ver se... Espero que sejam felizes lá na Lua, sem Covid. É só pra dar uma voltinha. A gente leva o Covid pra Lua também, meu Deus. Não, lembrando que a Starship explodiu. O último lançamento da Starship explodiu, então vai ser um passeio bem tranquilo. É bom que se quando você... Ele tem 45 anos. É bom que quando você estiver lá na Lua, imagina você tá lá dando a voltinha na Lua, olhando a Lua e você pensar, mano, pode ser o último momento da minha vida aqui em cima. Porque o problema maior da Starship é na descida, quando ela vai fazer a baliza ali, baliza espacial. Imagina você tá lá, cara, imagina a chance da pessoa dar um louco. Sei lá, vou aproveitar, vou morrer mesmo, não vai estacionar essa parada, vou meter o louco aqui. Faz alguma besteira e... Eu só queria, antes da gente pular para a próxima notícia, eu queria destacar um trecho aqui do texto produzido pelo nosso querido Neri Neto. Ai, não acredito.
A verdade é que Maisal está com o coração partido. O bilionário se separou recentemente da atriz Ayame Gorik, de 27 anos, e agora procura preencher essa lacuna contemplando o satélite natural da Terra. Ele conta também que levará artistas para o passeio para que possam se inspirar e produzir artes de grande efeito para a humanidade. Caraca, cara! Bicho tá Inspirado na notícia. Bicho escutando Zezé de Camargo e Luciano depois do término ali, loucaço, enchendo a cara. Vou pegar uma mina nova e levar pra lua. A engraçado o Carlos Serão. Aí o Matheus aqui. Eu tava lendo aqui. Não deu certo, aliás, né? Ele não casou. Pois é, né? Que loucura. Ah, não. Esses textos que a gente escreve aí. Haja coração, amigo. Tudo pela internet. Não aguento mais essa etapa. Vocês lembram dessa treta aqui, ó? Que o príncipe da Arábia Saudita ele tinha sido acusado de ter hackeado o CEO da Amazon. Quer dizer, o Jeff Bezos. É estranho chamar ele de CEO da Amazon. É o Jeff Bezos. O cara é próximo nosso. E o príncipe da Arábia Saudita é o Mohammed bin Salman, pô. Claro, tá na ponta da língua aqui, o Mohammed bin blá blá. Tá, mas o lance é que o Mohammed, ele se aproximou do Jeff Bezos, e aí eles meio que eram amigos, e aí do nada foi hackeado o celular do Jeff, o telefone do Jeff Bezos. É Bezos ou Bezos? Bezos? É Bezos, né? E aí é isso. Bezos. E aí eles foram investigar com quem ele tinha contato, e tinha sido o Mohammed, que na teoria era amiguinho. E essa foi uma treta que gerou muita discussão também no ano de 2020 por um breve período e que deu muita visualização, Sim. que o pessoal falou muito. Nossa, E no cara, final parece não deu que em nada. foi... Não sei. Cara, parece Não que deu foi nada. anos que rolou isso aí. Parece que foi milênios atrás e foi, né, no comecinho de 2020 que o príncipe Não. Blim Blá Blá conseguiu aí Sei lá o nome, cara. hackear o Jeff Bezos. Passa uma vibe meio Watch Dogs, né, cara? Bem crazy isso aí. Sim. É porque parece zoeira, né? Olha, Nossa. olha a cara de zoeira. Ele tá em muita cara de que hackeou, cara. Watch Dogs Arábia, tu é o príncipe da Arábia Saudita e tem que hackear o Jeff Bezos. Eu não tava mostrando Meu pro pessoal aqui. Deixa eu Eu mostrar aqui a cara do... Eu comprava. Abriu a notícia. A cara do Blim Blá Blá. Isso aí. Só derrota. Mas muito bom isso, muito bom. Esse cara é horrível, aliás, tipo, a Arábia Saudita tem um governo bem autoritário e que pega bem pesado com a população deles, tipo, cerceia bastante a liberdade de imprensa, prende bastante opositores políticos, então é bem curioso o Jeff Bezos ser amigo próximo de um príncipe assim. O Google tá falando aqui comigo, claramente eu fui hackeado também. Isso aí. Mas enfim, tipo, é um caso bem complicado e que envolve muita coisa se a gente for parar pra pensar no tamanho da fortuna de cada um deles e na influência política desses dois. Pra Pois eles é só uma briguinha de... Pra nós é muito mais. Ó, físico diz que universos paralelos existem e queremos encontrá-los. No universo paralelo a gente tá fazendo isso aqui ao vivo. Cara, no universo paralelo não tem coronavírus, tá ligado? Nossa! Em outro universo tem um vírus pior ainda. Cara. Pô, pensando por esse lado, até que a gente não tá tão ruim. Mas tá complicado, né, cara? Eu olho bastante pra 2020 assim e penso, cara, muita gente tomou muita decisão errada pra gente chegar até aqui, sabe? Sim, não existe uma pandemia, não existe sem muitos erros hoje em dia. Tipo, tem que ter muitos erros de muitos governos. Tá, vamos entrar em outra etapa. Meu, eu acho que a gente tem que pular essa etapa, porque ela tá muito viajona. Vamos pra outra etapa e depois a gente volta pra essa etapa. Só o Matheus e o Carlos que comigo sabem do que eu tô falando. Vamos pra outra. A gente vai falar agora da relação do coronavírus com a tecnologia. Porque, sim, não tem como a gente passar 2020 sem falar do coronavírus. E uma das coisas interessantes que rolaram, também tem bastante a ver com engenharia, é que a China, os chineses construíram um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. Queria que me Sei lá. Eles usaram um modelo que eles tinham criado
2003, né, quando tiveram a SARS. Então, inclusive, muita gente fala que é estranho a China ter reagido tão bem ao coronavírus e tudo mais. Tem umas conspirações desse nível, mas a China teve a experiência da SARS em 2003, 2004. Eles tiveram muitas mortes naquela época. Só na China, se eu não me engano, passaram de 700 mortes. O que, comparado com o coronavírus agora, não parece tanto, mas na época era muito, foi uma baita epidemia. E países próximos, tipo o Vietnã, ou a cidade-estado de Taiwan também, enfim, a região de Taiwan, também lidaram muito bem com a pandemia, mesmo não tendo, enfim, o mesmo governo que a China. Então, isso é um negócio que é bom deixar claro, né? Que eles lidaram tão bem com isso e conseguiram, por exemplo, fazer um hospital de 1.000 leitos em 10 dias por causa dessa experiência que eles tiveram. Cara. A China é o que me faz acreditar que as pirâmides do Egito foram de boinhas de serem construídas. Olha só, é muita gente trabalhando, cara. Sim. Nossa, eu lembro que naquela época, essa notícia ainda foi em janeiro, né? Mas eu acho que chegou março, abril, toda a notícia que eu escrevi era sobre Covid. Não tinha. Não tinha essa outro é do final tema, de janeiro. Essa é do final de janeiro, mas chegou tipo março, abril, tipo, era. Covid afetou isso aqui, Covid afetou aquilo ali, tipo, novo coronavírus acaba com tal evento. Sim. A próxima notícia é exatamente isso, que a gente tem que falar que os eventos começaram a ser cancelados como a MWC. E ela foi cancelada porque as empresas começaram a dizer que não iam, né? Sim, porque muita empresa acabou desistindo. A MWC, né, a organização da feira foi uma das últimas a realmente aceitar, ok, tá bad pra caramba o negócio, e aí pararam. A MWC foi uma das primeiras a parar tudo dos grandes eventos. A gente não teve E3, a gente não teve Gamescom, né? Foi uma escadinha, né? Uma sequência de grandes congregações, né, do mundo dos games que acabaram perdendo essa parte. E, cara, convenhamos que foi a decisão mais sábia ever, porque ia ser muito bad se tivessem feito. Mas eu quero dar um contexto pra vocês. Essa notícia é do dia 12 de fevereiro e a feira ia acontecer entre os dias 24 e 27 de fevereiro. Então, naquele dia, ainda tinha só 42 mil casos de Covid e 1.100 pessoas mortas. Então, tipo, naquela época a gente não sabia nem que o uso de máscaras ajudava a prevenir o contágio. Então a feira ia ser sem o uso de máscaras. Muitos do que se sabia sobre o vírus hoje em dia ainda não era conhecido. Então, por isso que ainda se discutia fazer a feira ou não. E foi uma baita decisão ter cancelado mesmo, porque ia ter tido muito mais casos na Espanha, que chegou a saturar o sistema de saúde deles de qualquer jeito. Um ponto é que a MWC vai gente do mundo todo, e assim, numa época que a gente estava falando sobre aeroporto, sobre checagem de Covid, então pensa, era uma maneira muito simples de você transferir o coronavírus mundialmente. E a gente sempre falou em retardar, né, a curva e tal, fazer com que Covid. Cara, é complicado. Normalmente eram 100 mil pessoas por ano naquele evento, sabe? Imagina. Sim. Inclusive, existem teorias que a CES foi o primeiro grande foco de Covid fora da China, né? Que a CES aconteceu em janeiro. A pandemia já estava rolando hard lá da China. Hard, né? Tava crescendo ainda, não era o que a gente tem hoje. Mas, né, foi o principal evento que trouxe pessoas, reuniu pessoas de todo mundo. Eu acho que foi o maior a ter acontecido em 2020, né? Depois de todo o resto ser cancelado. Então é bem provável que muita gente acabou pegando e passando coroninha durante a CES desse ano passado, né? Bem intenso. Sim. Sim, teve algumas grandes aglomerações no começo do ano que tiveram essa característica. Tem o clássico também, o jogo Valência e Atalanta, que umas 40 mil pessoas se reuniram no estádio, umas 5 mil, se eu não me engano, saíram de Lombardia, no norte da Itália, e criou um dos piores focos de Covid do mundo, né? Porque quando elas voltaram, trouxeram Covid para lá e espalharam para toda a Espanha, por isso que os dois países tiveram tantos problemas. Veio tudo de um jogo de futebol. Sim. E a gente ainda não tá da mesma forma. Acho que vale a pena a gente começar a falar aqui um pouco dos impactos que
a tecnologia e o Covid impactando o nosso dia a dia. E eu vi o pessoal tendo muito mais aula online, né? Quem teve aula, porque algumas escolas cancelaram, dependendo da idade, dependendo enfim, da estrutura da escola. Teve escola que faliu, não só a escola, mas, enfim, outros negócios. Mas todos os negócios que puderam se alocar online, conseguiu, né? A gente viu as empresas também, muitas empresas de tecnologias conseguiram fazer esse lance de home office. Aqui no trabalho o pessoal também ficou mais home office e tal. E a gente viu um grande fortalecimento. A gente viu o Zoom crescer, viu o pessoal também usar mais o Instagram para live. O que mais vocês perceberam, cara? Teve muita coisa nesse sentido de tecnologia que mudou, né? As empresas também tiveram que investir mais em estrutura para videoconferência, teve muito mais gente online, teve crescimento de sites. O mercado de delivery, de entregas em geral, né, de compras online cresceu pra caramba. Muito mais gente também jogando videogame. O mercado de videogames cresceu muito nessa época. A indústria de videogames simplesmente não... O pessoal tá em casa, a indústria de streaming... Enfim... Teve muitos negócios que ganharam com a pandemia também, querendo ou não. Inclusive a indústria farmacêutica, a indústria médica, enfim, de hospitais, em países que o hospital pode dar lucro, também cresceram bastante. Eu tava pensando que teve um cara que comprou, assim que começou lá pra janeiro e fevereiro, ele comprou muito álcool em gel da Amazon para tentar fazer estoque. E aí a Amazon até barrou um pouco depois. Mas pensa as pessoas que conseguiram enxergar, por algum motivo acreditaram nisso e, sei lá, vou vender álcool em gel. Pelo menos um período ali conseguiu uma graninha, né? Então acho que o empreendedor ele consegue se aproveitar de toda a situação. Mas esses foram alguns dos impactos que rolaram. E tem aqui algumas imagens que mostram que não é mais a mesma coisa. Eu acho que vai demorar um pouco para ser a mesma coisa. Do pessoal circulando livremente. Então temos as imagens antes e depois. Sem Covid e com Covid. Imagem de drones. E é uma coisa meio... Dá uma badzinha, tipo, ver isso, porque, cara... a sensação de você... Eu vejo hoje, quando eu vejo um vídeo de alguém num lugar movimentado e tá sem máscara, às vezes eu sinto estranheza sem saber o que é, cara. É sério. Então... Até eu perceber, tipo, eu tô achando estranho porque ela tá sem máscara. Cara, hoje aconteceu isso comigo, eu fiquei, nossa. Hoje vendo essas imagens, pra mim eu fico mais agoniado pensando em pessoas se aglomerando, né? Sabendo que... Vendo, tipo, vídeos na internet de pessoas se aglomerando depois da pandemia, agora durante a pandemia, do que de ver tudo vazio. Pra mim, ver tudo vazio agora durante a pandemia me dá até uma calma, assim, de saber que as pessoas estão parando a transmissão, estão diminuindo a transmissão, assim. Mas um negócio que eu acho interessante disso tudo é que também eu lembro que eu escrevi uma notícia que quando foi declarada a pandemia e vários países decretaram lockdown, isso na Europa, né? Em março, a atividade sísmica diminuiu bastante, tipo, o ruído sísmico causado por ônibus, trens, metrô, carros, enfim. Então, tipo, os sismógrafos, né, e os geógrafos que acompanham esses sismógrafos conseguiam detectar todas as movimentações com muito mais clareza nas placas tectônicas. E isso eu achei muito interessante, assim, pensar o quanto a gente afeta a crosta da Terra mesmo. E teve impacto também na poluição. Diminuiu a poluição, dizem alguns estudos, né? Sim. Bem curioso. Tá. Sim. Mais alguma coisa pra gente comentar sobre Covid e tecnologia? Vem vacina. Só isso aí mesmo. Tá, agora a gente... Até esse programa sair, já vai ter saído o resultado da vacina da Sinovac, a Coronavac. Tomara que seja positivo. Vai dar tudo certo. Agora a gente vai entrar num bloco aqui que deu nome à nossa pauta, no nosso bloco, nossa organização do roteiro, que é Água na Lua. Porque, enfim, coisas nesse sentido que a gente discute na hora que eu vou organizar o roteiro, eu coloco lá Água na Lua e depois as notícias. Que desse ano, a NASA descobriu mais água do que o esperado no lado iluminado da Lua. Então, a gente sabe que tem água congelada, tem gelo no lado escuro da Lua, e que no lado iluminado agora também tem, né? Esperava-se que tivesse, mas agora sabe-se que tem mais do que esperado. E a água pode ser interessante para a gente fazer combustível e usar a Lua como um pit stop.
Mas essa foi a notícia e tem várias outras que a gente tem que comentar. Vocês querem puxar alguma ou querem comentar essa daí? Eu acho que é mais isso mesmo, não tem muito o que comentar da água na Lua. Mas o que a gente pode comentar também, que me lembra essa notícia também, é que a NASA divulgou um local onde tem possíveis focos de água em Marte. Ou seja, não só na Lua, como em Marte também. Até cedo, né? O que pode também, quem sabe, tornar Marte um pit stop para visitar Júpiter, por exemplo, vai saber. Mas enfim, o ponto é que também pode ser bom para as colônias do Elon Musk, né? Que Nossa, é um nome sim. extremamente distópico para qualquer coisa no mundo, ou no espaço sideral, no caso. Quem deu permissão a Elon Musk de explorar o espaço? Precisa de... Quem que deu? Essa é a grande questão, né? É tipo, o cara... Cara, Ele só... Eu acho que essa é uma excelente pergunta, na verdade. Mas eu boto fé. Que tipo... na real que tem uma galera que dá grana pra ele ficar fazendo essas coisas, ficar explodindo foguete. Então, E pra dar nome ruim pra empresa. Muita gente tá permitindo que ele vá pra Marte, né, cara? Deveria aí filosofar, né? Mas tem muita gente dando dinheiro. Tá, vamos falar... Tá, falando de Elon Musk, começando pelo espaço, a gente já comentou que a Starship, que é a nave dele com 100, carrega até 100 pessoas, explodiu na hora que ela foi fazer a baliza espacial. E a gente também tem também a Starlink, que ele quer dar. Ele começou a colocar os satélites. Vocês lembram que nesse ano o pessoal começou a ver aqui no Brasil essas luzes e começou a achar que era OVNI? Sim. Caraca, cara. Porque dá pra ver em alguns lugares que você tá no Brasil. E o pessoal achando que é... É um projeto promissor aí para levar a internet para mais lugares, está evoluindo, mas a loucura mais maneira que eu acho do Elon Musk é o Neuralink, né? Que é o chipzinho para você colocar na tua cabeça e conseguir se comunicar com outros dispositivos. É uma parada mais cyberpunk. Cara, é Bluetooth que tem. A placa que vai na cabeça tem Bluetooth. Sim, eles finalmente começaram a demonstrar isso e é uma parada que, cara, eu acho muito interessante e tem um baita de um medo também, porque seria muito legal, eu sempre penso nisso, poxa, seria tão legal poder fazer anotações com a minha mente do celular, sabe? E essas paradas assim. Só que, cara, eu não quero o troço do Elon Musk no meu cérebro, tá ligado? Não, esse é realmente a parada mais sinistra, Matheus. Porque tem um episódio do Black Mirror. Quem não assistiu Black Mirror? É uma série da Netflix que a terceira temporada foi horrível. Botaram a Miley Cyrus. Eu não sei o que aconteceu na terceira temporada. Demitiram os roteiristas, sei lá. Essa era a sexta temporada. Enfim, pra mim só tem 3. O lance é que tem um episódio de alguma dessas temporadas que é genial, que é justamente isso que o Matheus tá falando, que dá pra armazenar memórias. Assim, eu posso armazenar aqui o conectado esse dia de hoje. E aí, tem um casal, tô dando spoiler aí que você dá. Se você não assistiu ainda, pula aí. Que tem um episódio que o pessoal... Que um casal grava discussão de um e outro, e aí pode voltar, bota na tela assim e fica tipo, olha lá que você disse lá, ó, tá vendo? Falou aquilo ali, tava de olho na outra pessoa. Então imagina você gravar coisas na sua cabeça e você poder revisar depois. E tem outro Gente, episódio essa de geração Black Mirror YouTube também. Tem outro episódio de Black Mirror também que eu não sei nem se é o mesmo, acho que é outro. Que dá pra bloquear as pessoas, tipo, então... Ia ser uma tecnologia também que poderia permitir isso, tu bloqueia as pessoas na vida real, tipo, e daí tu não vê mais elas, sabe? Sim, isso é então, assim. também é uma tecnologia bizarra, assim. Mas Meu Deus. Pensando num ponto mais prático, assim, no ponto de vista menos ficção científica e mais prático, eu fico pensando, assim, tipo, de ter que ficar... pareando o meu cérebro Bluetooth com os aparelhos e, tipo, isso ia ser um inferno, sabe? Tipo, eu não consigo parear meu controle de Xbox com o meu PC que ele fica dando erro. Imagina ficar pareando meu cérebro. Vai ser literalmente uma dor de cabeça. Falei, cara, não funciona de novo, saco. Se você comprar o fone da Apple que custa 7 conto, você pode parear apenas encostando na tua cabeça. Mas será que daí você vai precisar do próprio chip da Apple também? Do iChip de cérebro? Fica aí a questão. Se as empresas já têm problema com padrão, imagina quando você colocar um chip na cabeça e for do Elon Musk.
Sim, imagina o chip, tu compra um chip baratinho, sei lá, de uma marca genérica, aí chega em casa, vai ligar o fogão e explode o gás, sabe? Caramba! Compra no AliExpress, né? Que custa metade do preço e Pois chega rapidinho. É, Não, realmente, o Carlos matou a charada. O Bluetooth da mente vai dar o caos no mundo. É a extinção da pensa humanidade. assim, pensa assim, ligar gás, aí ele vai lá e põe no 300% e explode tudo. Você quis dizer Nossa, explodir cara. o fogão. Velho do céu, que viagem. Nossa, o futuro vai ser louco, irmão. O futuro O vai ser Elon louco. Musk vai ser culpado por muita coisa, hein? Ou ele vai flopar. Ou ele vai flopar, realmente. Cara, eu vou rir tanto se o Elon Musk flopar, cara, porque tem tanto bilionário botando dinheiro nesse bicho pra fazer toca em Las Vegas, tá ligado? Então, Cara, mas enfim, o eu acho que Elon alguma Musk- coisa ele vai acertar, cara. Alguma coisa vai ter Eu que acho dar que, certo. eu acho que o Elon Musk é inflopável agora. Tem tanto dinheiro e tantas iniciativas diferentes embaixo dele que eu acho que com tanta gente competente, sabe? Porque, tipo, tem que lembrar que também não é só o trabalho dele, sabe? Tem, tipo, o trabalho de todos os empregados dele e ele tem cientistas incríveis trabalhando para ele. Então, eu acho que é muito difícil, até porque os carros elétricos já são uma realidade, por exemplo, e a viagem espacial não tem nenhum sinal de que vai parar tão cedo. Ó, Então, falando em carros, são duas coisas que ele vai continuar ganhando dinheiro. falando em carros Definitivamente. elétricos, vocês lembram do Cybertruck? Foi nesse ano, cara. Nossa, Que, tipo, olha a Não, ideia não dos pode ter caras. sido esse ano. Foi esse Falando- ano, cara. Não pode ser esse ano. Foi 15 de janeiro. Os caras bolaram uma Que apresentação de um carro futurístico em polígonos e super resistente. E aí a parte da apresentação era pegar uma bola de metal, tacar no vidro super resistente que não quebrava por nada. E o vidro quebrou. E aí eles tacaram no vidro traseiro, quebrou. Aí, não, peraí. O traseiro quebrou porque, enfim, quebrou. Aí foram no da frente, quebrou o da frente também, cara. Eu me pergunto quem foi demitido. E a justificativa pra eles foi: então, nos bastidores a gente tacou e não quebrou. E pior que tem vídeo deles tacando nos bastidores. Mas daí chegou no palco, quebrou. Mas é isso aí. cara. Essa é a cara que eu faria também, ó. Faria mesmo assim. Controle de qualidade. Não, mas foi, apesar desse fiasco aí, o Cybertruck fez um barulhão gigante no mercado de elétricos, né? Porque ele é a Tesla atacando em mais uma frente no mercado, né? Nesse crescente mercado. E a empresa está com tudo, né? Ela se tornou a fabricante mais valiosa agora de carros, agora em 2020. Deu uma bela de uma valorizada e o Musk e a equipe dele continuam investindo bastante aí na questão dos carros autônomos também, né? Apesar de sempre dar alguma polêmica, algum acidente, eles sempre estão aprimorando toda essa parte. Então, como o Carlos estava falando, nesse quesito, o bicho já está muito à frente aí da concorrência, principalmente nos carros elétricos, né? Então, vamos ver aí o que acontece em 2021. E já tem 250 mil pedidos de pré-compra do Cybertruck e ele só vai chegar ao mercado no ano que vem. Ou no caso, nesse ano, já que já estamos em 2021. E vocês lembram que foi nesse ano que nasceu o filho do Elon Musk, que ele colocou um nome que não pode ser verdade. Que se diz que se pronuncia Ash, mas é XAE grudado, não sei de onde vem isso, o A-12, que é o filho dele com a cantora Grimes, que também tem uns vídeos assim que... Cara, é louco isso aí. Se falar meio alto perto da Alexa, ela faz um pedido de lanche pra você, tá ligado? Traz um X salada, sei lá, Nossa, mano. pra tua casa. Começamos o ano assim, hein? Cara. Haja coração, amigo. Mas cara, é o filho do Elon Musk com a Grimes, a cantora mais indie que existe. Eu acho que... Eu não esperava menos, na verdade. A Grimes ainda tá lançando álbuns independentes? Eu achei que ela já tava em grandes gravadoras. Se você sentir falta, vê os clipes da Luísa Sonza, tá? Tão bem parecidos assim. Vamos pra outras notícias, galera. Esse ano teve muita coisa, até, que a gente já tá meio que acabando aqui a retrospectiva, falta mais uns minutinhos. Mas a gente tem que falar um pouco de China e Estados Unidos, essa guerra comercial bizarra que teve guerra comercial aí, ferraram com a Huawei, Donald Trump disse que a Huawei estava espionando, aí depois de um tempo fizeram um acordo comercial para tipo amenizar as coisas, aí agora teve uma outra nota que colocou DJI mais 76 empresas na lista
negra dos Estados Unidos, comercial, então... What? O que tá acontecendo? Sabe? Tem bastante coisa. Eu gravei um vídeo com o Fábio conversando sobre esse assunto, que foi bem complexo e bem longo. Mas eu não sei o que vocês veem disso. Tem o Joe Biden agora, que se elegeu como novo presidente dos Estados Unidos. Onde que vai dar isso aí? Ninguém sabe, e quem souber pode começar a investir dinheiro nisso, porque é uma aposta que é bem lucrativa, porque pode ir para qualquer lado, isso realmente vai muito do que tá pensando a nova equipe de economia do governo Biden, que ainda nem foi revelada completamente, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, né? E eu duvido que vai ser até o dia 1º de janeiro, já tá todo mundo comendo perus e comemorando o Natal. Mas eu acho que vai depender muito da diplomacia desse país mesmo, das negociações, porque é do interesse deles resolverem essa questão comercial, é do interesse comercial deles. Mas os Estados Unidos, por exemplo, o governo dos Estados Unidos não vai querer ceder e deixar a China ter um domínio econômico sobre vários mercados. Então... É uma questão mesmo que vai dar muito pano para manga e vai continuar sendo uma discussão pelo resto de 2021. É uma grande incógnita para mim na política internacional. Sim. Boa parte dessa treta tem um pouquinho de birra do Donald Trump, que realmente era alucinado, assim. Mas, como o Carlos falou, existe muito interesse comercial por trás dessa briga, porque a China cresceu muito rápido e começou a bater comercialmente nos Estados Unidos, basicamente. Tá tomando aí o posto como potência comercial, né, e tecnológica, e isso definitivamente afeta os Estados Unidos. Vai ser longo, cara, mas eu acho que o pessoal do TikTok, por exemplo, não precisa se preocupar, que eu acho que o TikTok aí, a galera meio que esqueceu que ia ser banido. Tá tudo bem, vai dar pra continuar fazendo as dancinhas aí em 2021. O Matheus falou real. A China tava impactando muito os Estados Unidos, e tá ainda, né? Por exemplo, no caso da DJI, que tem 69% do mercado mundial de drones. Pô, a empresa chega ali nos Estados Unidos, vende a rodo, e é difícil uma empresa norte-americana competir. Então o mercado interno fica muito abalado. E essa briga Estados Unidos e China é de longa data, né? Comunismo e tal. Então, assim, o regime, a história do regime. E a própria China se fecha muito para os outros comércios. E como ela tem uma população enorme, para ela também é de boa. Se ela vai usar o Google, não tem como usar o Google lá na China, sabe? Tem muita coisa bloqueada na China, se você for pesquisar, sabe? E tem mais ainda os filtros do que... Poxa... Então a China é muito fechada para muitos comércios e foi assim durante muito tempo. E a gente não pode esquecer que ela demorou para se abrir um pouco pro comércio internacional para algumas empresas de fora. Ela é bem nacionalista, né? Do comunismo. Mas o mundo tá dependente da China num nível que os Estados Unidos já não tem mais o poder para declarar embargos contra o país inteiro, assim. Exato. Não tem como eles fazerem como fizeram em Cuba ou fizeram com o Irã, por exemplo, que outros países não conseguem negociar com essas nações sem ter sanções fortes dos Estados Unidos. Mas com a China não tem como fazer isso, porque a China ainda vai continuar negociando com países da Europa, com países da América do Sul, com países da própria Ásia, porque eles são muito competitivos, né? Eles têm um parque industrial que bate todos os outros em custo-benefício para as empresas produzirem. Enfim, eles têm uma produção de matérias-primas também que é muito forte. Então, a economia mundial depende muito da China agora, e os Estados Unidos estão tentando fazer isso por base de empresa por empresa, né? Tá tentando criar os embargos contra a Huawei, depois cria embargos contra a DJI, que são embargos que podem afetar só os Estados Unidos ou afetar o mercado global, mas vão dar uma consequência grande na economia da China. Mas ainda assim não é o suficiente para causar uma grande queda, por exemplo. Então, chegou num ponto em que fica essas disputas políticas quase que como uma guerra fria mesmo, só que uma guerra fria econômica. Tanto que as empresas não são completamente cortadas, né? O que os Estados Unidos faz é ter controle das empresas internamente, as empresas americanas, e dizer,
se você for se relacionar com essa outra empresa, você tem que me avisar para eu decidir se você pode ou não, para ver se é vantajoso pro governo norte-americano ou não. E no caso da DJI, tem muitas empresas que fornecem coisas para ela, que é uma empresa chinesa, né? Cara, isso aí vai muito longe, vai muito longe. Mas é um papo até que bacana de tirar. Querem puxar mais alguma notícia? Acho que de repente a gente podia pular algumas aqui que não são realmente, agora olhando aqui, não são tão marcantes comparadas a essa. Sim. Cara, muita treta aí na China. Puxem uma notícia aí, pelo menos uma vocês têm que puxar aí. Eu ganhei o prêmio de cara que mais puxou notícia aqui no Conectado. Eu acho que seu apresentador tem os seus fardos. Isso aí, galera. Pois muito mas eu acho que a gente precisa, antes de encerrar, falar do 5G também, cara, porque Sim. 2020 marcou aí um belo crescimento do 5G globalmente. Em 2019 a tecnologia estava só engatinhando praticamente. Aí agora a gente tem, né, em 2020 teve muitos smartphones com 5G chegando em vários segmentos. A Apple lançou o iPhone 12 com 5G e já está se tornando um padrão aí no mundo, com exceção do Brasil, né? Que o Brasil tá bem complicado. Adiaram o leilão do 5G de novo, então a tendência é que atrase pra caramba. E essa treta da China, né, da Huawei, também tem um peso enorme aí na questão do 5G, porque a empresa chinesa é muito forte, né, na questão da infraestrutura, ela fornece muitos equipamentos para concepção das redes, e toda essa treta tende a atrasar a implementação do 5G em vários países e também respinga no Brasil, né? Muito triste. É verdade. Sim. Falei, Carlos. Tá bom. Eu só ia comentar também que, apesar de ser por problemas de incompetência de gestão pública, esse atraso do 5G, ele tem o seu lado positivo. Porque quando tu entra muito cedo nesse tipo de tecnologia, tu acaba pegando as primeiras gerações de antenas, as primeiras gerações de produtos de conexão em geral, e eles não costumam ser tão bons quanto a segunda, terceira, quarta geração. Então, quando tu entra um pouco atrasado nesse tipo de tecnologia, geralmente quando ela estiver chegando mais pro final, essa tecnologia vai estar mais madura, e quando tu implementar no teu país, ela vai ter uma qualidade um pouco melhor. Tipo, os Estados Unidos, por exemplo, se ferraram um pouco nisso com o 4G, porque eles entraram logo no começo do leilão do 4G. Eles, assim que foi anunciada a tecnologia, eles já fizeram a infraestrutura deles, e agora no final da geração 4G a infraestrutura deles estava bem antiga e bem falha, então eles não tinham 4G de boa qualidade. Quem sabe tem esse lado positivo, pelo menos no Brasil, mas ia ser muito bom se essa fosse uma disputa tecnológica e não uma disputa ideológica aqui. A gente falou bastante de 5G, tem vídeo falando só sobre o 5G aqui no canal. E a gente acabou falando, a maioria das notícias aqui a gente acabou não pulando. E tem uma coisa que a gente tem que comentar, abrindo aqui um breve parênteses para redes sociais, que nesse ano o TikTok, é só isso, TikTok. Cara, muitas pessoas fizeram dancinha naquele aplicativo. Eles literalmente ofereceram dinheiro para as pessoas utilizarem a rede social. E a pandemia deu um boost imenso no TikTok, tanto que ele acabou entrando na mira aí dos Estados Unidos, rolou sanção, rolou possibilidade de compra pela Microsoft. Então foi a rede social do ano, assim, basicamente. Bombou bastante e, ao que tudo indica, ainda vai fazer barulho aí durante 2021, né? E hoje tudo que você vê no Instagram foi postado primeiro no TikTok. Brincadeira, mas todos os vídeos engraçadinhos que você vê no Instagram foram feitos primeiro no TikTok, apareceram ali. O Instagram é a seleção, é a nata do TikTok. Ou às vezes nem isso, né? Tá, vamos abrir aqui um parênteses para falar sobre jogos e consoles, para fechar. Último assunto, que a gente já comentou bastante sobre esse assunto no programa de Natal. Se você não ouviu, não assistiu, volta um pouquinho e, por favor, veja, ouça. Mas é isso, os novos consoles chegaram, a gente recebeu aí os Xbox Series X e o PlayStation 5, que tá logo aqui do meu lado.
sei lá, né? Hell Vai que yeah! alguém não viu, até que tava do meu lado, então por que não pegar, não é mesmo? Trazer aqui pra câmera. PlayStation Tá ouvindo 5, uma musiquinha? Xbox Series X, joguei. Eu desisti de uma análise, porque começou a pintar muito trabalho pro Mundo Conectado, ia fazer análise do Homem-Aranha pro Adrena, não deu, começou a chover vídeo pra fazer aqui no Mundo Conectado, mas joguei e é muito gostoso, cara. E o destaque do PlayStation 5 pra mim foi o DualSense, que tá longe de mim, mas quero sempre por perto, porque é um baita de um controle. Acho que as experiências em consoles deveriam mirar mais nisso do que em definição e... É importante também, não tem como dizer que não. Mas eu acho que daqui pra frente, em vez de, sei lá, mirar no 8K, mira em alguma outra coisa que faça... É porque jogar com o DualSense, cara, é realmente gostoso, sabe? É uma sensação diferente, Sim. cara. Tipo, quando você bate numa parada de metal no jogo, tipo, dá realmente... Lógico, se o desenvolvedor fez o jogo pensando no PlayStation 5, ele consegue tirar um bom proveito. A gente sabe que ainda tá no começo, mas os próximos exclusivos vão tirar um proveito absurdo do controle. Mas isso é legal porque, por enquanto, também os desenvolvedores de third party mesmo, as empresas que não são a Sony desenvolvem jogos, também estão aproveitando bem isso. Então é bem possível que essas funcionalidades do controle, especialmente o gatilho adaptável, elas sejam bastante populares durante essa geração, até porque elas não são muito difíceis de programar. Então eu acho que esse foi um baita acerto e eu gostaria muito que implementassem isso no PC também, porque eu acho que realmente muda a experiência de jogo. O DualSense, ele funciona com PC. Sim, mas funciona. Mas os jogos não são programados para se aproveitarem dessas tecnologias no PC. Sim. Mais uma hora Aí vai do... que ele funciona basicamente como um controle normal no computador. E eu, na real, não sei se vai rolar isso no PC por causa da questão do PlayStation ser o console da Sony, né, cara? A Sony quer vender o pacote completo da experiência aí com o PS5 e jogos exclusivos. Então eu imagino que a Sony talvez até queira manter os recursos do DualSense como um exclusivo do PlayStation 5, né? Vamos ver aí como é que vai ser no futuro. Eu tô achando interessante que a Sony sentiu a cutucada da Microsoft, tá tentando dar uns pulos nos serviços também, né? A nova geração veio com o PlayStation Plus Collection e a empresa começou a lançar vários indies no lançamento na PlayStation Plus também. Então mostra aí que o Game Pass realmente fez um barulho no mercado. O Game Pass é um serviço que cresceu muito também em 2020, né? Agora ele recebeu o suporte para Android, né? Graças ao gameplay na nuvem. E é um ponto que merece destaque também, cara. Essa expansão do serviço, que basicamente é o que mantém o Series X e o Series S atualmente, né? Que como o console não tem praticamente nenhum exclusivo, o Game Pass é a principal arma para a Microsoft vender console aí no começo da geração. É isso aí. E de jogo que a gente pode destacar, você dá uma olhada no nosso programa em que a gente elencou o melhor jogo, tá bom? Porque essa foi a retrospectiva até... E pra você que viu até o final, porque eu sei que tem muita gente... Quem assiste até o final é aquela pessoa que vai lá nos comentários... Não comentaram sobre tal coisa. Mas pode comentar aí, mas perdoa a gente, tá? Foi um ano atípico, foi um ano muito, muito atípico pra todo mundo e com a tecnologia não foi diferente. Alguma outra coisa, por acaso, algum outro assunto que vocês não querem deixar passar, que vocês querem comentar brevemente, que possa ter passado batido? Matheus e Carlos? Não? Eu tô satisfeito. Acho que não. Tá bom. Eu só quero férias agora, cara. Só isso Então, mesmo. dá aí um comentário pra eu deem dicas de fim de ano pra galera, então. Vamos encerrar assim. Dica de fim de ano, Game Pass tá saindo por R$5 3 meses, galera. Se você tem aí um Xbox ou até mesmo PC, é um ótimo jeito aí pra você jogar aí nas férias, né, nesse período de férias. E bebam bastante água também. Microsoft muito legal patrocina o Matheus. Desde que eu conheço ele indica o Xbox Game Pass. É sério. Cara, mas é que, poxa, é um baita de um serviço, velho. O quanto que eu economizei jogando no Game Pass esse ano foi Eu entendi. insano. Carlos! Só falar pro pessoal mesmo, aguenta aí, tá chegando a vacina. Usem máscara e, que nem o Matheus falou, bebam bastante água, mas não ao mesmo tempo, porque senão não dá muito certo. E
Bom, sei lá, né? Eu tenho passado a minha vida inteira só jogando Cyberpunk, então eu recomendo esse jogo no PC. Olha Mas aí. não compre no PS4 nem no Xbox One. Depois de toda a treta dos bugs. Caraca. Beleza, beleza. Se você tá vendo esse vídeo em fevereiro, compre Cyberpunk. Né? Porque ele agora já foi. Enfim. Eu não ponho minhas mãos no fogo por nenhuma empresa. Cara, pior que eu colocava pela CD Projekt, mas depois da sair, irmão. Haja coração, amigo. A minha dica é não compre ou compre. Não sei. Alexa, pense bem se você... até me ouviu ali. Pense bem antes de você colocar na sua vida uma Alexa. Porque você pode precisar e você não sabe. Quando você tem, você vai ter esse feeling de tipo, eu precisava e não sabia. Mas daí você precisa. E aí você já era, porque você vai querer ter sempre. Então, pense muito antes de ter uma Alexa. Porque se você é o tipo de pessoa que diz não preciso, é aí que tá a quebra, entendeu? Porque daí você realmente não sabe que precisa. Pense bem. E é assim que a gente encerra o Conectado. Feliz Ano Novo e bora fazer um bom ano. Até mais. Falou!